Nós já estamos de volta falando sobre o seguro defeso que permanece suspenso aqui em Roraima. Sobre isso, nós vamos conversar com a Cristina Leite, que está aqui ajudando a gente. Ela que é superintendente federal de pesca e aquicultura aqui de Roraima. Seja bem-vinda novamente. Para você de casa que ligou a TV agora, fica aí ligadinho que a gente vai ter muita informação, especialmente para você. E a gente estava falando sobre essa suspensão. Fica uma dúvida dos pescadores. Tem alguma relação com essas alterações climáticas que não só Roraima, mas os outros estados estão passando? Aqui no caso da estiagem? Tem não, Larissa. Não tem porque foi uma decisão pensada em cima da portaria 48, né? Que é a portaria do IBAMA de 2007, que estabelece o período de defesa do Estado. Então, não tem essa ligação com a estiagem, porque foram 10 defesos no Brasil inteiro, onde esses 10 defesos atingem praticamente o norte todo, aí atinge uma parte do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, né? E isso vai atingir 484 mil pescadores num total. Então, assim, não tem a ligação com a estiagem. Mas, infelizmente, Roraima, pela questão da estiagem, nós teremos uma situação, um agravante a mais, né? Porque quando subir as águas vai ser quando o peixe vai estar iniciando a sua reprodução. Mas a gente espera que o Ministério do Meio Ambiente, que já está nesse estudo já, que em breve conclua esse estudo da portaria 48, né? E diga se está ou não na defasagem. A gente acredita que a nossa portaria não esteja em defasagem, que o nosso período ainda vai continuar de 1º de março a 30 de junho. Igual a gente tinha falado no outro bloco, Larissa, é importante ressaltar a questão do pirarucu. O pirarucu está no defeso por meio da portaria 34, IN 34, que ela não foi suspensa. Ela não está inclusa no meio dessas 10 que foram suspensas. Então, está proibido a pesca do pirarucu. Eu gostaria de reforçar mais uma vez, principalmente para a população do Baixo Rio Branco, que são pescadores de pirarucu, para não pescar o pirarucu nesse período, porque está proibido. A outra situação a destacar é a questão da fiscalização. A fiscalização vai estar nos rios, já tem um acordo com a FEMAR já vai estar fazendo atuação em relação a tralhas e equipamentos. A FEMAR e nem o IBAMA irão proibir de forma alguma o pescador de pescar. Entretanto, o pescador eles têm que estar dentro da legalidade, estar com as tralhas, tudo conforme rege a lei, né? Não pescar com espiel diferente, nem com malhador e em poções proibidos. O ICMBio também vai estar fiscalizando a parte que cabe das reservas. Então, eu gostaria de fazer essa alerta aos pescadores. E também gostaria de tranquilizar os pescadores que essa medida é uma medida provisória, não é uma situação definitiva e que o governo federal em breve irá se organizar para a gente voltar tanto o período de defeso, quanto a nossas portarias, essa questão do recadastramento também logo em seguida será resolvida, mas que isso não gerasse nenhum tipo de transtorno maior ao pescador, que ele se tranquilizasse, que ele continuasse a fazendo, que ele continua todos os dias, todas as datas de aniversário, fazer as suas manutenções e as suas atualizações. 60 dias é o prazo que nós temos depois do aniversário do pescador para estar fazendo a manutenção e atualização da carteira. E que nós, quando superintendência, nós estaremos à disposição para todos os pescadores do estado de Roraima, para a gente estar recebendo e estar esclarecendo todas as situações que, porventura, poderão prejudicar ou, então, a melhoria dos pescadores também. Cristina, então me tira uma dúvida. Você falou que não tem uma relação aí com a estiagem que o nosso estado tem passado. Como vocês sabem, aqui o nosso principal rio, o Rio Branco, ele está passando por uma situação de uma seca muito grande, tem chovido muito pouco aqui em Roraima. Você falou que não tem uma relação com isso, mas teria alguma relação com a tal crise financeira que tanto falam? Larissa, eu não posso, a portaria não trata sobre essa situação, né? A portaria não fala sobre a questão fiscal. A portaria diz as duas diretrizes, que é a questão do recadastramento dos pescadores e a questão da defasagem, a defasagem do período. Eu acredito que não tenha o porquê, porque tem outros defesos que foram liberados, né? Somente 10 defesos foram suspensos, não foram todos os defesos do Brasil. E nós temos mais de 30 defesas no Brasil, né? Então foram somente 10. Então não sei eu acredito que não seja uma questão fiscal, né?
porque tanto que o Congresso alegou isso e a AGU conseguiu no dia 6 de janeiro eliminar, né? Então acredito que não seja nesse sentido. Não, porque a gente já pensa, né? Tá todo mundo aí segurando o dinheiro ao máximo, todo mundo numa situação financeira um pouquinho complicada. E a gente já quer saber. A gente quer saber. Quer saber se tem uma relação com isso. A portaria não demonstra isso, né? A portaria não diz isso, né? Que não é uma questão fiscal, é uma questão, segundo eles, segundo por estudos técnicos, né? Que precisa desse estudo técnico. E eu acredito, por ser embasada nisso, que em breve, logo, esses dois itens serão resolvidos e que o ano que vem as coisas estejam normalizadas, né? A nossa esperança é essa. Entendeu? Então vamos falar de coisa boa. Você falou aí que a suspensão é de 120 dias, que é uma situação que vai ser resolvida, é mais para um recadastramento. O que os pescadores podem esperar de novidades depois desse período? Os pescadores, eu acredito que após essa suspensão, que foi um impacto muito grande, principalmente na questão do recebimento do benefício, né? Foi realmente impactante. Os pescadores não estavam preparados para essa situação, né? Porque se preparam muito antes para estar recepcionando, para dar paralisada nas atividades, né? Mas, infelizmente, teve isso. Eu acho que depois dessa turbulência, a gente depois entrará em momentos de tranquilidades, em um momento onde vai ser atualizado realmente quem são pescadores e quem não são os pescadores, infelizmente, vão ter que sair, porque eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Mas, assim, nós não iremos de forma alguma tomar nenhum tipo de decisão arbitrária, não iremos sair cortando ninguém de sistema fazendo injustiça, é pelo contrário, eu acho que o recadastramento, ele tem que vir para dar justiça, para fazer as coisas certas, da forma certa, e Roraima já está bem adiantado, já foram cortados mais de 3.000 pessoas que não foram pescadores, né? Então, assim, Roraima já deu um passo muito além do que se espera, né? Então, assim, a gente já está bem adiantado. Se tiver, a gente se coloca à disposição, a gente não entra em questão de denúncias infundadas, a gente tem nossa equipe de fiscalização, que vai com tranquilidade, a gente analisa o pescador de forma, não da pior forma, porque o pescador não pode ter isso, não pode ter aquilo, não existe isso pra gente. O pescador é uma atividade profissional, você tem que viver exclusivamente da pesca, né? E é isso que rege da nossa própria lei para a gente estar atuando dessa forma. Também outra coisa que eu gostaria de destacar, tem mais de 3 anos que não tem novas carteiras. Todas essas carteiras são carteiras antigas, nós não temos registros iniciais. Não se coloca há mais de 3 anos um pescador no sistema, nós só estamos mantendo as mesmas carteiras e cortando os que não são pescadores. Agora a gente só corta por meio de denúncia, né? Que a gente visita, fiscaliza, comprova que não é, aí depois se faz o corte. Não é uma coisa que eu não gosto do fulano, do Beltrano, vai sair cortando. Não existe isso, né? Então, assim, o que eu gostaria assim, é de tranquilizar o pescador, que o pescador continuasse a fazer o seu recolhimento, porque é importante ele pagar o recolhimento dele todo ano, a guia do INSS, que é uma taxinha de R$30, que ele mantesse a carteira, porque as carteiras, depois de canceladas, dificilmente poderão ser retornadas. Então, que fizesse essa atualização, que fizesse a manutenção e que procurasse, como classe, se fortalecer, que não se isolasse, que procurasse os sindicatos, as colônias, as associações. Por quê? Porque uma classe ela tem que estar unida. Você participa de uma classe assim como eu. O pescador, ele é um profissional igual a todos os demais. Ele não é diferente, entendeu? Ele é igual ao agricultor familiar, ele é igual ao médico, ele é igual ao servidor público. A diferença é que o pescador é um segurata especial. Enquanto você, como servidora pública, e eu, como servidora pública, nós temos 35 anos de contribuição. O pescador tem 15. Com 15 anos ele está aposentado, com mais 60, é claro, né? Então o cálculo do pescador é 60 mais 15. O nosso cálculo, empresa privada, acho que é o meu também, é 60 mais 35. Então, assim, o pescador ele tem essa situação, uma conquista da classe. Então o pescador tem que se unir para não perder os seus benefícios, para cada dia mais se fortalecer quanto classe. Cristina, agora que você falou, não, nós temos 35 já anos de contribuição, eu pensei, meu Deus, já pulo para a parte que eu vou para as férias do Caribe. Não chegou ainda, né? A gente fala, esses 35 demora, esses são 35 que demora. Pequenininho, mas a gente fala assim, aos 15 o pescador, mas o pescador é uma profissão de risco, né? O pescador, ele não tem garantia. O pescador, ele vai para o rio, ele não sabe se vai chegar ou não. Às vezes a pescaria deles, ele faz um alto investimento e
quando chega em casa, chega sem nada, entendeu? O pescador, na verdade, uma das profissões de maiores risco é de pescador, né? Então, assim, o pescador é segurado especial justamente pelo risco, diferente de nós, entendeu? Que temos uma profissão até menos, assim, risco realmente de vida eles têm. Então, por isso que tem essa questão de segurado especial, né? Cristina, muito obrigada pela sua participação. Acho que deu para esclarecer as dúvidas do pessoal que está em casa. E uma coisa que você falou, como há 3 anos não tem novas pessoas que tiram essa carteirinha que tem procurado, certamente tem pessoas exercendo nesses 3 anos a profissão, mas que não tem a carteirinha. Então vamos atrás disso, vamos realmente se mobilizar para todo mundo ficar regularizado, todo mundo fazer a coisa da forma certa. Como ela falou também, a questão dos instrumentos utilizados. Muito cuidado nisso, que vai ser fiscalizada para manter os mesmos cuidados de sempre. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já com mais informações especialmente para você.